Olá a todos, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize, né? Hoje no primeiro vídeo do canal eu quero fazer uma análise do caso Tabata Amaral, que foi aquela deputada que está para ser expulsa do PDT por ter votado favoravelmente à reforma da Previdência, quando o partido inteiro, a cúpula do partido, decidiu que todos os membros do PDT deveriam ter votado contra a reforma da Previdência. Eu tinha trocado as bolas, mas minha mulher me chamou a atenção e ela nesse momento, não está gostando de eu gravar esse vídeo, dizendo que ela me chamou a atenção para eu começar o vídeo de novo, já que eu errei de informação, mas eu agradeço aqui a ela por ter me dado essa informação. Vamos ao caso Tabata Amaral. Eu quero falar duas coisas desse caso. Eu quero falar fazer tanto uma análise política quanto uma análise jurídica do caso, né? O caso Tabata Amaral é o seguinte: Tabata Amaral surgiu como um grande fenômeno da chamada nova política, em que ela nasceu na periferia e chegou até Harvard, né? E começou a ser militante do movimento Todos pela Educação e de outros movimentos em prol da transformação social através da educação. E ela se juntou com Ciro Gomes, ela era uma espécie de filiada, de apadrinhada de Ciro Gomes, e conseguiu uma supervotação para o cargo de deputada federal. Logo no início da sua carreira, ela, na Comissão de Educação, lá da Câmara dos Deputados, ela praticamente derrubou o ministro Vélez, né, o ministro da Educação, dizendo que ele não sabia de nada de educação. Só que ela se torna inimiga de Ciro Gomes quando ela decide votar favoravelmente à reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, um tanto modificada já, mas ainda assim proposta pelo governo Bolsonaro, quando o PDT tinha fechado uma questão. A gente vai ver o que é o fechamento de uma questão, mas em miúdos é quando um partido decide, a partir da sua cúpula, a cúpula do partido, decide que todos os integrantes do partido devem votar do mesmo jeito, né? E ela foi contra esse fechamento da questão, né? Então eu quero fazer uma análise primeiramente jurídica dessa possível expulsão de Tabata Amaral, depois eu vou fazer uma análise política das possibilidades do PDT. Na minha opinião, o PDT sai perdendo em qualquer situação né, nessa altura dos acontecimentos. Primeiro, o que é fechar uma questão? Fechar uma questão ocorre quando uma sigla, um partido, ela estabelece, a partir de um órgão de cúpula do partido, que todos os parlamentares vão votar em alguma matéria da mesma forma. Os parlamentares não poderiam votar diferente, todos deveriam votar em bloco, como a gente chama. E o descumprimento dessa determinação proveniente da cúpula do partido pode gerar uma série de sanções previstas no estatuto do partido. Em geral, isso acontece em temas que são considerados prioritários para o partido. A gente está falando do trabalhismo brasileiro. O PDT é um dos representantes do trabalhismo brasileiro. Logo, a reforma da Previdência, como o PDT julga que é contrária aos interesses dos trabalhadores, o partido fechou essa questão para votar em bloco contrário à reforma da Previdência. Só que Tabata Amaral, junto com outros parlamentares do PDT, disse que essa reforma era melhor do que nenhuma reforma, né? Vamos ver os dois lados, né? Primeiro, o lado do partido, né? Todo partido, para manter as suas bases ideológicas, os seus planos do que seria um governo, os seus planos políticos, ele tem que fazer com que os seus deputados sigam a linha do partido. Isso em ciência política a gente chama de disciplina partidária e, de um modo mais profundo, fidelidade partidária. A fidelidade partidária é um dos princípios consagrados naquela parte eleitoral dos direitos políticos e partidos políticos na nossa Constituição. Então, todo partido tem o direito de estabelecer sanções caso os seus deputados e senadores votem contra o que ele estabelece nos órgãos de cúpula, né? A ideia é que para manter essa fidelidade ou disciplina partidária.
você provavelmente está pensando, poxa, isso é muito ruim, isso é antidemocrático, isso é tudo que... isso é bem contrário ao que seria uma sociedade livre, mas pense no lado do parlamentar. Existem determinados temas, como esse da reforma da Previdência, que são temas antipopulares, né? São temas que a votação nesses temas gera um custo político enorme. E é nesse momento que o parlamentar pode servir desse fechamento de questão, ou seja, de uma decisão decidida pelo partido. Quando esse parlamentar vai justificar o seu voto para os seus eleitores, ele diz: eu não tive opção, o meu partido me obrigou a votar desse jeito. Então, a gente consegue olhar os dois lados e consegue ver um lado bom dessa ideia do fechamento da questão. Começou a ser ventilado pelo próprio PDT, por Ciro Gomes, por Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, que Tabata Amaral, essa deputada, ela seria expulsa do partido em razão da sua conduta. E aí os comentaristas políticos e aqueles que se interessam por políticos passaram a agir em polvorosa, né? E como todas as ações nesses contextos são ações não necessariamente pensadas, e o objetivo do blog aqui, Cidadanize, é ter opiniões políticas ponderadas e informadas, né? Então, o PDT só vai poder expulsar a deputada se ele tiver autorização para isso, onde no seu estatuto, no estatuto do partido, o estatuto do PDT. Se você não sabe, um partido político é uma pessoa jurídica de direito privado no Brasil e logo tem se respeitar uma série de regras, mas ele tem liberdade para se autoconstituir e definir como ele vai ser administrado. Então, se a gente quer saber se o que o PDT pode fazer em relação à deputada Tabata Amaral, a gente tem que partir para o estatuto. Eu não vou fazer uma extensa análise do estatuto do PDT aqui para vocês, porque essa não é a questão. O que eu quero chamar a atenção é a leitura do artigo 9º, inciso 2 do estatuto do PDT, que não dispõe sobre fechamento de questão, mas dispõe sobre disciplina partidária. Diz assim esse artigo: são deveres dos filiados do PDT acatar as decisões partidárias e manter a atitude fraterna e respeitosa para com os demais companheiros de partido. E o que o próprio estatuto do PDT vai dizer, quais são as possibilidades de sanções daqueles que não têm fidelidade partidária ou não têm disciplina partidária. Eu vi pelo menos 3 tipos de sanções no estatuto do PDT. Tem a sanção de advertência, que pode ser aplicada no caso de infração primária aos deveres de disciplina ou por negligência ou omissão dos deveres partidários. Tem uma punição intermediária, que é a suspensão, que é nos casos de reincidência ou de conduta prejudicial ao partido. E tem, por fim, um caso mais grave, que é o caso de expulsão, que ocorre no caso de violação da lei, do estatuto, da ética e do programa partidário, bem como desrespeito à legítima deliberação ou diretriz adotada pelo partido. Ou seja, por uma interpretação sumária que eu faço aqui, Tabata Amaral poderia sim ser expulsa do partido por ter desobedecido uma questão fechada, né, nesse sentido, né? Então, o PDT tem direito a fazer isso. Agora, o que a gente tem que analisar a partir de agora, essa segunda parte do vídeo, é quais são os custos políticos que o PDT vai ter que assumir para expulsar ou não Tabata Amaral. O PDT teria 3 opções, basicamente. Teria uma opção, e todas as 3 são ruins nesse momento, na minha opinião. A primeira opção é deixar tudo como está, né? E deixar tudo como está, o PDT perde estrutura, digamos, ideológica, porque ele fez o maior estardalhaço, disse que ia expulsar todo mundo e depois vai e não expulsa, né? Então, é um custo político, digamos, médio, né? O PDT tem um custo político alto, que é expulsar ela, que na minha opinião, e o PDT, o menor custo político é retirar Tabata Amaral da representatividade do partido. Vamos ver a expulsão primeiro, né? O que é que acontece juridicamente na expulsão? Se o PDT expulsa a deputada Tabata Amaral, ele se prejudica muito com essa questão. Por quê?
que é que o Tribunal Superior Eleitoral entende? O Tribunal Superior Eleitoral entende que, no caso de expulsão, o mandato passa a não pertencer mais ao partido, mas sim ao deputado que foi expulso desse partido. Qual é a consequência disso? Se o PDT expulsa Tabata Amaral, Tabata Amaral pode migrar com seu mandato para um outro partido. E pode migrar, inclusive, para a oposição. Tem gente que diz que ela poderia ir até para o PSDB ou até tentar criar um novo partido. Então, veja que qual é o problema da expulsão e por que isso é um alto custo para o partido. Porque, nesse caso, o partido vai perder força, vai perder bancada, pode perder representatividade em algumas comissões e a gente vai ver isso, né? Embora o estatuto do PDT vá dizer muito claramente que se um deputado ou um senador é expulso, ele tem que deixar o mandato com o partido, essa não é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que nesse caso específico, quando não houve justa causa, por exemplo, para a expulsão, é o deputado que é o detentor do mandato e ele leva o mandato para um outro partido que ele venha a se filiar. A segunda escolha do PDT, que é o menor custo político, mas tem custo político, é retirar a deputada Tabata Amaral das instâncias de representatividade do partido. De forma bem simples. O partido ele ocupa uma série de cadeiras na Câmara dos Deputados. E diz a Constituição que as comissões, que são reuniões, que são um conjunto de deputados que vão debater sobre determinados temas, como, por exemplo, na Comissão de Educação, que pertence à deputada Tabata Amaral, todo partido vai ter representatividade nessas comissões. E a representatividade vai ser proporcional ao tamanho da bancada. Logo, se, por exemplo, nesse caso, o partido expulsa uma série de deputados, que não é só a deputada Tabata Amaral, mas são uns 7 ou 8 deputados, ele pode perder representatividade nessas comissões. E aí, o que é que o PDT poderia fazer, que é o menor custo político, na minha opinião? Retirar a deputada das instâncias de representatividade do partido. Logo, essa deputada que pertence à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados não poderia estar lá, porque a representatividade na comissão é do partido e não da deputada. Isso faria com que o custo político fosse muito maior para ela do que para o partido. Imaginem que uma das plataformas políticas de Tabata Amaral foi transformar o Brasil através da educação. Imagine que o PDT retira dela a possibilidade dela representar o PDT na Comissão de Educação, justamente. Então, ela estaria esvaziado, mais ou menos, o seu mandato e o PDT manteria a bancada do tamanho original. É claro que a Tabata Amaral já informou, inclusive, numa entrevista recente à Roda Viva, ao programa Roda Viva, que não vai ficar silente, né? Ela vai solicitar, por via judicial, a desfiliação do partido. De um modo geral, a solicitação de desfiliação incorre, esse deputado, em perda do mandato. Só que a deputada já disse que vai justificar que o partido está perseguindo ela nesse caso específico, está inviabilizando o exercício do mandato dela, né? Enfim, essa análise política que eu faço desse caso para vocês. Isso ensejaria uma série de outros comentários, como a própria problemática acerca da democratização das decisões internas dos partidos políticos e se, no momento, por outro lado, né, no momento que a gente reclama tanto que os partidos não têm ideologia, será que é legal que os deputados e senadores possam votar de toda forma ou deveriam seguir as diretrizes ideológicas traçadas pelo partido? Enfim, é uma questão que fica em aberto e eu posso falar para vocês em um outro momento. Convido a todos a se inscreverem no canal e irem lá no blog cidadanize.com, onde tem muito mais conteúdo para vocês. Até uma próxima.